No coração de Jerusalém, em meio ao fervor da nova fé que crescia após a ascensão de Cristo, surge um homem cuja coragem e convicção se tornariam um símbolo eterno de fidelidade. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Sua história não é apenas sobre morte, mas sobre glória, poder e uma fé inabalável diante do ódio. Logo nos primeiros dias da igreja, os apóstolos enfrentavam o desafio de cuidar de milhares de novos convertidos. A obra crescia rapidamente e a necessidade de líderes fiéis e sábios era urgente. Foi então que escolheram 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servir ao povo, e entre eles, Estevão se destacou. A Bíblia o descreve como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em um tempo em que o medo ainda rondava os seguidores de Cristo, Estevão pregava com ousadia. Ele não apenas distribuía pão, mas alimentava corações com a palavra viva de Deus. E por onde passava, sinais e maravilhas o acompanhavam. Mas quanto mais a luz brilha, mais as trevas se incomodam. E os líderes religiosos da época, fariseus, saduceus e membros da sinagoga, começaram a ver em Estevão uma ameaça. Ele falava com autoridade e nenhum deles conseguia resistir à sabedoria com que ele defendia a fé em Cristo. Foi aí que a trama começou. Falsas testemunhas foram contratadas e o Sinédrio, o mesmo conselho que condenou Jesus, voltou a se reunir. Acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus, dizendo que ele queria destruir o templo e mudar as tradições sagradas. Mas enquanto o ódio crescia, algo sobrenatural acontecia diante dos olhos de todos. O rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. Era a presença divina revelando que, mesmo diante da injustiça, o Espírito Santo não havia se afastado dele. Levado ao julgamento, Estevão não recuou. Em vez de se defender, ele começou a pregar a história inteira da salvação, do chamado de Abraão até a vinda de Cristo. Cada palavra era uma flecha certeira no coração de seus acusadores. Ele lembrou que o povo de Israel sempre resistiu aos profetas, sempre endureceu o coração diante da verdade. Enquanto falava, os líderes se agitavam de raiva, cerravam os punhos, rangiam os dentes. Mas Estevão, com os olhos voltados ao alto, viu o que ninguém mais conseguia ver. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Foi o ponto de ruptura. O Sinédrio não suportou ouvir. Eles taparam os ouvidos e se lançaram contra ele como uma multidão ensandecida. Levaram-no para fora da cidade, apedrejando-o sem piedade. Mas antes de o primeiro golpe atingir sua carne, Estevão orou, e sua oração ecoou como uma das maiores demonstrações de amor já vistas. Senhor, não lhes imputes este pecado. Mesmo sendo assassinado, ele pediu perdão por seus algozes. E então, a última cena, ele ajoelha-se e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e dorme. Mas o céu não ficou em silêncio. Cada pedra lançada contra Estevão se tornaria semente de fé, porque o sangue dos mártires sempre foi combustível do avivamento. Escreve aí nos comentários: minha fé não se cala. Curta, compartilhe e se inscreva no canal O Bem Contra o Mal, para que a verdade continue sendo proclamada. E se prepare, porque a história de Estevão está só começando. O que vem a seguir vai te surpreender. O corpo de Estevão jaz no chão, coberto de pedras, mas o céu está em festa. Enquanto o ódio dos homens o silenciava, o amor de Deus o eternizava. A morte do primeiro mártir não encerrou uma história. Foi o ponto de partida de uma revolução espiritual que mudaria o mundo. Entre os que testemunharam aquela execução, um jovem se destacava: Saulo de Tarso. Ele não lançou as pedras, mas guardou as capas dos que o fizeram. Seus olhos viram o rosto de Estevão brilhar, e seus ouvidos ouviram aquela oração de perdão. Naquele instante, algo foi plantado em seu coração.
uma semente que germinaria no tempo certo. Os seguidores de Cristo choraram profundamente. Estevão era amado. Era um homem íntegro, um pilar da nova fé. Mas mesmo em meio ao luto, eles sabiam: Deus transforma a dor em propósito. O sangue do inocente se tornou a semente da expansão do Evangelho. A morte de Estevão desencadeou uma perseguição brutal. Saulo liderava prisões, batidas nas casas, homens e mulheres arrastados pelas ruas e lançados em masmorras. Jerusalém se tornou um campo de caça aos cristãos, mas quanto mais o medo crescia, mais o espírito se movia. Os discípulos foram dispersos e a mensagem de Jesus começou a se espalhar por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que os inimigos de Cristo pensavam ser o fim, na verdade, foi o começo da maior revolução espiritual da história. Estevão havia morrido, mas sua coragem se multiplicou em cada novo pregador, em cada novo convertido, em cada alma que se recusava a negar o Salvador. E enquanto o nome de Estevão ecoava entre os fiéis, Deus trabalhava em silêncio na alma de Saulo. Aquele brilho que Saulo viu no rosto do mártir jamais o deixou em paz. Era como se a cada respiração a lembrança daquela cena o perseguisse. Até que um dia, no caminho de Damasco, o próprio Jesus se revelou a ele. A luz o cegou e a voz do céu rasgou o silêncio. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, o homem que consentira na morte de Estevão tornou-se o maior pregador da fé que antes odiava. O martírio de Estevão não foi um fim trágico, foi o início de uma colheita gloriosa. Sua história prova que a morte dos justos é apenas o nascimento de um legado eterno. Então, quando o medo tentar calar sua fé, lembre-se de Estevão. Ele não recuou, não trocou a verdade pela segurança e, mesmo debaixo de pedras, manteve os olhos fixos no céu. E você? Teria coragem de defender sua fé assim como Estevão? Escreve aí nos comentários. Minha fé permanece firme. Curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal O Bem Contra o Mal, para que a palavra continue viva e alcance cada vez mais pessoas. E não deixe de assistir aos próximos vídeos, histórias reais que mostram o poder de Deus agindo quando tudo parece perdido. Até a próxima e lembre-se, porque no final o bem sempre vence o mal.